O Amor Me Escolheu foi o disco mais difícil da minha vida. Eu estava buscando um novo caminho. Eu tinha decidido buscar essa síntese entre o pop rock que eu comecei fazendo e a tradição romântica da música popular brasileira. Se eu soubesse que ia ser assim, eu queria estar contigo, mas sei. Felicidade escuta. Vou confessar então, meu coração. Não há muitos casos na história da música, onde um artista que tem alcançado um grande sucesso como líder de uma banda de rock, anos mais tarde, tenha feito também grande sucesso, como cantor romântico, dois gêneros aparentemente tão diferentes. Esta é a história de Paulo Ricardo, ícone do rock nacional, líder da icônica banda RPM, que em 1997, foi escolhido por muitos como sucessor de Roberto Carlos. Essa é a história que vamos contar hoje, mas primeiro pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos que iremos postar no canal. Se quiser, você também pode selecionar a opção Seja Membro, e acessar o material exclusivo do canal, para ajudar nesse projeto que tenta resgatar a história do RPM. Paulo Ricardo nunca escondeu seu fanatismo por Roberto Carlos, que lhe serviu de inspiração quando criança, para optar pela carreira de músico. Roberto está intimamente ligado à minha carreira, à minha opção de cantar. Quando eu tinha uns 7 anos, Roberto lançou o filme que é Trilha, cuja trilha é um dos meus favoritos, talvez o grande favorito da discografia do Roberto, que é Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. E esse filme marcou a minha infância. Eu falei, nossa, isso aqui parece ser uma boa profissão. Em 1997 ele tentou fundir suas influências do rock, pop e música popular brasileira, nesse novo trabalho. Em outros vídeos do canal, que estarão na descrição aqui, falamos sobre os motivos pessoais que Paulo Ricardo teria tido, para essa mudança de estilo musical, e o fim do relacionamento com Luciana Vendramini. Eu quero saber com essa mudança que ele teve, que começou a tocar só música romântica, se tem a ver com a vida pessoal dele. Tudo na nossa vida está interligado, as coisas sempre, né, família, trabalho, coração, uma coisa está sempre interferindo na outra. Se você quiser conhecer essa história, deixamos os links, já que agora, não vamos nos aprofundar nesse assunto, vamos nos concentrar nas declarações do ex-vocalista do RPM. Como surgiu a ideia de fazer o álbum O Amor Me Escolheu? Em outubro de 1996, Paulo Ricardo recebeu o convite para participar de um tributo ao Queen. Em outubro de 96, quando eu recebi um convite para participar de um tributo ao Queen feito por artistas latinos, eu cantaria uma versão em espanhol de Love of My Life, que passou a se chamar Quando Te Vas. Então eu mesmo fiz uma versão para o português que passou a se chamar Felicidade. Por isso, Paulo Ricardo faria depois, também uma versão em português, chamada Felicidade. Esse foi o início do novo projeto, que seria lançado um ano depois, em 1997. Naquele que seria seu novo trabalho, tentou inovar, arriscar em um novo estilo musical, onde tem composições em conjunto com Herbert Viana, vocalista do Paralamas, com George Israel da banda Kid Abelha, e Adriana Calcanhoto, mas a música que teve maior sucesso foi 2, música composta com Michael Sullivan, por muitos considerado o rei do brega. Eu fiz um álbum onde eu compus com Herbert Viana, Jorge Israel, gravei Adriana Calcanhoto e compus com Sullivan. A música que estourou foi a música que eu compus com Sullivan. Aconteceu desse contexto do pop romântico me trazer de volta para o Rio. Eu comecei a ter mais contato com isso, com outros músicos, e a compor com Herbert Viana, com Jorge Israel, música da Adriana Calcanhoto, até o Zé Miguel Wisnik. Era um disco que buscava ampliar essas fronteiras. E eu encontrei com o Michael Sullivan, nós combinamos de fazer uma música, fizemos uma música que foi um grande sucesso. Disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. De repente as coisas mudam de lugar. Eu sei que eu queria estar contigo. Sei que não é permitido. E o Paulo se inspirou em alguém que ele estava também terminando a situação. Conversou muito comigo e a gente começou a fazer, ele começou a fazer a letra e a gente foi fazendo junto, até por telefone.
Porque Aí nós ele fez a fizemos- letra, você fez a melodia? É, Você fez... eu fiz melodia e a letra é mais do Paulo, né? Ah, essa música então é tua e dele. Me dele. E fizemos os dois juntos. E a música ficou pronta e ficou aquele dilema, né? Porque o Sullivan tem aquele estigma do brega. E ele perguntou, você tem certeza que você vai ter coragem de visitar a Bregolândia? Eu falei, Sullivan, eu acho que tem, como diz o Duke Ellington, tem dois tipos de música, a boa e a ruim. A música ficou boa, cara. E nós ficamos noites e noites ali com o William Magalhães procurando timbres e loops para tornar aquilo um R&B contemporâneo, e que eu amo R&B. E a música, e a gente achou um jeito de fazer aquilo. Mas, assim, eu fiquei impressionado com a quantidade de medo e de críticas que a gente recebeu para não colocar a música no disco. Eu acho que música é música e eu tive o prazer de ter o meu trabalho tocando não só em rádios de pop rock, mas também em rádios de pagode, em rádios de sertanejo. E tendo, por exemplo, a música 2 interpretada pelo Daniel nos seus shows, pelo Cara Metade nos seus shows, mostrando que a boa música romântica não tem fronteiras, e o fato desse trabalho estar indo tão bem no Brasil possibilitou o lançamento do CD La Cruz de la Espada em espanhol em mais de 30 países da América Latina. Então a gente também, graças a Deus, está tendo um resultado muito bom aí em toda a América Latina, nos Estados Unidos, em Miami, no México, toda a América Central, na Argentina. Um trabalho maravilhoso que mostra e confirma a força da música romântica brasileira. Paulo Ricardo está de volta, mais romântico do que nunca. O amor me escolheu. Paulo Ricardo, o amor me escolheu. Um disco para se ouvir a dois. E nunca mais eu vou ficar também tão só. Este novo álbum, lançado em junho de 1997 pela Polygram, é composto por 14 faixas, entre composições de Paulo Ricardo com outros artistas, e regravações de grandes figuras da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Fagner, Antônio Marcos, Vinícius de Moraes, entre outros. Foi dirigido por Nilo Romero, e conta com a participação de Fernanda Abreu. Pouca gente sabe que no álbum ficaram de fora composições com Arnaldo Antunes, e outra com Luiz Schiavon, um dos fundadores do RPM. Várias matérias foram lançadas na época deste novo trabalho, deixamos alguns exemplos. Paulo Ricardo, abandonando de vez a imagem de ex-roqueiro rebelde, o cantor volta aos primeiros lugares das paradas de sucesso, falando de paixão. Em O Amor Me Escolheu, seu CD mais recente, a palavra amor aparece 46 vezes, sem contar os trechos em que ele fala de coração, dor e frases meladas de tanto açúcar. Aos 36 anos, esse é o carioca Paulo Ricardo, talvez o maior ídolo da história da música pop no Brasil. Em entrevista para o Jornal do Brasil, Paulo Ricardo declarou: "A Balada 2 representa para a maior parte das pessoas que vão aos meus shows hoje em dia, o mesmo que London representou na época do RPM. É totalmente o caminho do Roberto Carlos, meu ídolo." Vale lembrar que Paulo já gravou Detalhes e foi muito elogiado por Roberto Carlos. Qual a música que você gosta mais? Detalhes. Detalhes é a música que eu gosto mais. E foi o próprio Roberto quem escolheu Paulo Ricardo para interpretar sua canção favorita. Detalhes tão pequenos de nós dois, coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vamos estar presentes. A história do Amor Me Escolheu foi peculiar. O CD, de junho de 1997, ficou um tempo esquecido até que uma novela deu o empurrãozinho. Ela foi tema do Fábio Júnior na novela Corpo Dourado. Uma música, um clássico, né, com uma levada assim, tipo de R&B, um R&B moderno, e que foi um sucesso no Brasil, na América Latina, um disco que vendeu mais de 1 milhão de cópias e marcou muito, né? E a ponto de muita gente achar que esse personagem não era o mesmo Paulo Ricardo do RPM. Já tive casos de discussão de pessoas, não, mas esse é outro. Esse é o Paulo Ricardo 2, porque a música se chamava 2. Em outra matéria divulgada na época, fala da nova fase do Paulo Ricardo. Romantismo em alta. 12 anos depois de vender mais de 3 milhões de discos como líder do RPM, o cantor volta a fazer sucesso, graças à trilha sonora de novela.
Na capa do álbum, ele aparece como São Sebastião, o que gerou grande polêmica na época. O jornal O Dia publicou uma matéria com o título Igreja Profanada. Artistas deturpam imagens sagradas com interpretações eróticas e revoltam religiosos. Paulo Ricardo posou para a capa do seu novo CD, O Amor Me Escolheu, amarrado e espetado com flechas, tal qual São Sebastião em sua versão mais conhecida. Os setores mais conservadores do clero torceram o nariz para a foto. Estão deturpando todos os nossos valores. A resposta do Paulo Ricardo foi dada na entrevista para a revista Carícia. Naquela fase eu estava me sentindo muito preso, e a imagem do santo foi uma espécie de exorcismo, aquele momento psicológico. O meu casamento já estava em franca decadência, e a herança do rock me impunha uma certa camisa de força. Também acho que as flechas de São Sebastião funcionam como uma bela metáfora. Este trabalho, influenciado pela música romântica, teve 4 grandes sucessos: 2, Tudo por Nada, Felicidade, e Eu Não Vou Deixar Você Tão Só. Outra música que eu fiz uma letra em português também foi My Heart Can't Tell You No, que foi gravada pelo Rod Stewart em 89. Passou a se chamar Tudo por Nada. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Você nunca me disse te amo, mas também não disse. Tudo por Nada é outro dos grandes sucessos do álbum, foi a segunda música de trabalho. Teve grande repercussão já que fez parte da trilha sonora da novela Pérola Negra, que fez muito sucesso em todo o Brasil. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa pioneira do SBT de colocar não só a canção, mas de produzir um pequeno videoclipe para o fechamento da música. E isso deu uma força para a canção impressionante. A gente sabe que não é o fato isolado de se estar incluído numa trilha de novela que vai garantir o sucesso de uma música. Porque, afinal de contas, numa trilha entram 14 músicas. Só vão acontecer no rádio e tudo mais, 2 ou 3 no máximo, canções que estejam em grandes personagens de destaque. Mas eu, graças a Deus, tive aí esse presente do SBT de ter 2 músicas na abertura da novela, Tudo por Nada no ano passado, Sonho Lindo esse ano. E a Globo também me deu uma força incrível, principalmente na novela Corpo Dourado, quando a música 2 foi tema do Fábio Júnior. Outro sucesso do álbum foi uma regravação de Antônio Marcos, Eu Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. Esta é uma música que já foi regravada por vários artistas no país, mas sem dúvida esta versão de Paulo Ricardo é uma das melhores. Em homenagem à minha primeira grande influência, a música do Antônio Marcos, que foi gravada em 68 pelo nosso rei Roberto Carlos, E Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. No violão, Ricardo Palmeira. Fique sabendo que eu também andei sozinho. O quarto grande sucesso, que também deu origem ao álbum, é a versão da música do Queen, rebatizada de Felicidade. Outros destaques do álbum, que embora não tenham tido grande repercussão, mas que merecem destaque especial, são Amor em Vão, composição de Paulo Ricardo e Herbert Viana. Depende, regravação de Fagner, e a faixa, de novo, composição de Paulo Ricardo e George Israel. Esta última é uma música que deveria ter sido trabalhada, pois poderia ter sido outro dos sucessos do álbum. A rotina nos corrói, já não há ambições, só há ressentimentos. Na época esse trabalho foi duramente defenestrado pela crítica musical, como disse o próprio Paulo Ricardo, amaldiçoado por todo o segmento do rock nacional. Pessoas disseram, olha, você vai compor com Sullivan, você está preparado para o que pode acontecer? O rock and roll vai te amaldiçoar. Pois é. Porque ele é o rei do brega. É. Você
tem noção do que você está fazendo? Eu estou fazendo música popular brasileira. O rock and roll torceu o nariz, ficou difícil pra mim, nas rádios, tudo. Não, agora o Paulo ficou brega e tal. Falei, bom, o que eu posso fazer? Música é música. Brega, velho. Os Beatles têm Revolution e tem Hey Jude. Brega. Agora a hora do Hey Jude, não tem problema. Então eu não tenho problema com balada. Eu cresci ouvindo Roberto, eu cresci ouvindo Tropicália, eu cresci ouvindo Beatles e pra mim, música é música. Foram 3 trabalhos lançados neste gênero, que mostraram um lado mais de intérprete do Paulo Ricardo, que mostrou a sua versatilidade, cruzando diferentes gêneros e fazendo sucesso independente do tipo de música que fazia. Em 2007, houve uma matéria onde Paulo Ricardo dizia ter matado Paulo Ricardo, aludindo àquela fase romântica, onde parecia ter havido um certo arrependimento. Eu li uma entrevista sua na Folha, não sei nem o que você achou dela. Achei ótimo. Que você fala que você matou o Paulo Ricardo. Agradecer, rapaziada, porque não é fácil não. Agradecer a Laura e o Ivan, o pessoal da Folha, foi muito legal. Você tem alguma angústia, assim, do que você já fez? Quando você diz que matou o Paulo Ricardo, você matou uma fase da tua história, da tua vida profissional. Aquilo te angustia, te faz mal? É um Paulo Ricardo que você não gosta? Olha, a gente tem uma relação pessoal, todos nós temos com a gente mesmo, várias cobranças, coisas que você gostaria de fazer, coisas que você fez e não curtiu. Claro. E todos nós, às vezes, olha para uma foto antiga e fala, não acredito que eu usava esse cabelo, não acredito que eu estava com essa roupa. Principalmente nos anos 80, né, gente? Anos 80 era tudo ruim, hein? Bizarro, cabelo né? ruim, a roupa era ruim, era tudo ruim. Eu vou soltar um VT para saber se é esse Paulo Ricardo que você matou. Libera o VT, vamos ver. Foi ele. Foi justamente. Mas é uma fase que não tem nada a ver com rock and roll, é uma fase mais pop, romântico, e isso você não curte, não tem a ver com isso. Não, eu acho que o rock and roll tem seus momentos extremamente românticos, Beatles, Hey Jude, Rolling Stones com Andy, enfim, todas as grandes bandas têm grandes baladas, U2 com One, isso não tem problema, inclusive aí eu tô fazendo uma grande banda de rock, essa versão de Felicidade, me pediram para um tributo ao Queen, Freddie Mercury, até aí tudo bem. Então, eu acho que ficou um pouco desigual. Mas te incomodou, assim, as críticas? Te incomodou? Não, as críticas não. As críticas sempre são opiniões pessoais, você tem que respeitar. O que me incomodou a mim mesmo, eu falei, olha, eu quero fazer mais rock, quero voltar a fazer rock, quero ter mais banda, mais guitarra, mais energia e vou virar o jogo. Da mesma forma, em entrevistas recentes, que deu nos últimos anos, ele fala com bastante carinho dessa fase. Apesar de ser roqueiro, a música romântica e as baladas fizeram parte de sua vida. Da mesma forma, quando Renato Russo fez um trabalho melódico e mais romântico, não foi tão criticado como aconteceu com Paulo Ricardo. O Renato fazendo com o Equilíbrio Distante, saindo daquele pop, punk, rock brasileiro da Legião dos anos 80, no Equilíbrio Distante, já fazendo uma coisa com pop italiano, dando, né, um pouco mais de ali, Eros Ramazzotti, chegando naquele universo que é mais melódico já e também bastante romântico, a gente já sentia que havia uma maturidade natural, intrínseca, né? A gente começou com 20 e poucos anos, estávamos todos com 30 e poucos anos, com filhos, divórcios, tal. A vida mudou e o rock mudou. Aquela cena dos anos 80 já não havia mais, o Brasil já estava em outro, o sertanejo já estava acontecendo. Então eu também quis ver como a gente ia se comportar, unindo esses elementos todos, como eu ia me sair cantando outras coisas em MPB, cantando outros compositores, como a inédita que a Adriana Calcanhoto mandou, super bonita, que deu nome ao disco. O Amor Me Escolheu. Foi maravilhoso, o Amor Me Escolheu. Foi maravilhoso o Herbert no estúdio. Chegou lá, levou um vinho, levou os violões e criou uma outra parte, uma parte C ali na hora. É verdade. E tem até o merengue ali, né? É uma música latina. O Herbert sempre teve essa grandeza e, ao mesmo tempo, essa humildade de entender como era bacana o rock latino. Foi muito divertido, foi muito... Eu me lembro... Cara, que a gente saía, no começo, o estúdio terminava às 3 da manhã, né? Aí a gente saía às 3 da manhã. Aí começou a sair às 5 da manhã. Aí começou a sair às 6 da manhã. Aí eu comecei a pegar um hotel na Barra para dormir antes de ir para casa. Porque eu falava, cara, eu vou bater de carro. Aí começava a sair do estúdio 8 da manhã. Um negócio absurdo. Que hoje em dia é impensável, né? Não, mas foi bacana. É difícil imaginar que a gente levou 9 meses trabalhando diariamente nesse álbum. 9 meses.
valeu muito a pena, cara. Foi um trabalho bacana. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, escolha os próximos assuntos a serem discutidos no canal. Agora a resenha continua nos comentários. Conte-nos o que você achou do álbum, e quais são as músicas que você mais gostou do disco.